Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu estava procurando um lugar que eu pudesse pagar. Um lugar tranquilo, longe dos colegas de quarto e do caos incessante da vida na cidade. Eu estava farto de banheiros compartilhados e maratonas de portas batendo à meia-noite. Quando encontrei uma pequena casa para alugar no sopé dos Apalaches por $450 por mês, achei que tinha basicamente ganhado na loteria. As fotos online não mostravam exatamente a casa dos sonhos. O revestimento parecia cansado, a varanda estava afundada como se tivesse enfrentado vários invernos rigorosos, e o telhado, bem, digamos que provavelmente tinha alguma relação com fita adesiva, mas o preço valia o meu próprio espaço. Sem barulho no andar de cima, sem carros buzinando embaixo da minha janela às 3 da manhã. Não me importava se o lugar tivesse problemas de personalidade. Era meu. O proprietário era um velho chamado Harold, magro como um ancinho, com uma voz que soava como cascalho sobre botas. Quando me encontrei para pegar as chaves, ele mal olhou para mim, entregou a papelada, murmurou os termos do contrato e disse uma única coisa que ficou na minha cabeça. As pessoas aqui são reservadas. Faça o mesmo e você ficará bem. Foi só isso. Nenhum aviso sobre ursos, nenhuma recomendação sobre cobras-cobre, apenas aquilo. Na hora ri, achando que ele era apenas antiquado quanto à privacidade. Mais tarde, aquelas palavras voltariam a soar na minha mente como um disco quebrado. Na primeira vez que estacionei, vi a casa do outro lado da rua. 2 andares, bem maior que a minha, mas parecia ter desistido da vida havia algum tempo. Tinta descascando como pele queimada de sol, cortinas amareladas e pesadas como se estivessem penduradas desde os anos 70. Por um instante pensei que estivesse abandonada. Então eu os vi. 3 pessoas em pé no quintal, 2 adultos e uma criança, apenas me observando descarregar as caixas. Levantei a mão, tentei acenar amigavelmente, mas mantive o gesto por tempo demais. Odeio silêncios constrangedores. Eles não acenaram de volta. O homem tinha um rosto longo e anguloso e uma barba tão espessa que parecia a saída de um retrato de pioneiro. A mulher permanecia rígida como um poste de cerca, usando um vestido desbotado, visivelmente 2 tamanhos maior. E o garoto? Meu Deus, o garoto não devia ter mais de 8 anos. Segurava um coelho de pelúcia por uma orelha. A pelagem era do mesmo tom cinza sujo do cascalho sob seus pés. Nenhum deles falou. Até onde pude perceber, nenhum sequer piscou. Fiquei olhando até desistir. Peguei a última caixa e entrei. Fechei a porta um pouco mais rápido do que pretendia. Disse a mim mesmo que não era nada. As pessoas aqui provavelmente eram mesmo reservadas. Talvez não gostassem de estranhos por perto. Tudo bem por mim. Eu não estava procurando confraternizações nem festas de quarteirão. As primeiras semanas foram, honestamente, perfeitas. Eu trabalhava em casa. Sentava na varanda à noite com um copo de chá doce e ouvia os grilos fazendo seu trabalho. Sem sirenes, sem vizinhos gritando uns com os outros por causa de roupa lavada. O ar cheirava a terra molhada depois da chuva, limpo de um jeito que você nem percebe que estava faltando até tê-lo de novo. Pela primeira vez em anos, dormi sem protetores de ouvido. Então veio o esquilo. Estava sentado na minha varanda uma manhã quando abri a porta. Bem, sentado não é exatamente a palavra certa. O pescoço dele estava tão torcido que parecia que alguém o tinha retorcido como um pano de prato. Olhos vidrados, língua preta. Fiquei paralisado, com o café esfriando na minha mão, apenas olhando. Roadkill não sobe escadas nem faz pose daquele jeito.
Peguei um saco plástico, recolhi o corpo e disse a mim mesmo que algum gato o havia arrastado até ali. Essas coisas acontecem. É a vida, certo? Então, na manhã seguinte, apareceu outro, menor, com a espinha curvada como um galho quebrado. Foi quando a coincidência arrumou as malas e foi embora. Naquela noite fiquei olhando para a rua mais do que o normal. A casa grande parecia ainda pior no escuro, como um buraco negro sugando luz. Por volta das 9, uma janela piscou em amarelo. Depois outra. E, de repente, todas as janelas da casa estavam iluminadas. Fiquei atrás das persianas, espiando como um vizinho intrometido de comédia antiga, com os dedos afastando as ripas. Lá dentro, formas se moviam, lentamente, deliberadamente, como se estivessem apenas andando de um lado para o outro, repetidamente. À meia-noite, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse puxado o fio. Fiquei sentado no escuro, com o pulso batendo tão forte que parecia pulsar nos meus dentes. No dia seguinte, dirigi até a cidade só para zerar meu cérebro. Comprei algumas coisas no mercadinho de um pequeno posto de gasolina. O balconista parecia ter envelhecido 10 anos desde os 30. Quando mencionei meu vizinho, tentando soar casual, ele parou no meio do movimento com um saco de batatas fritas. "Você tá na casa do Wagner?" Perguntou como se eu tivesse dito que me mudei para um hospício. "Acho que sim, em frente ao sobrado com a varanda." Os olhos dele dispararam para a porta, como se procurassem sombras. "Eles estão lá há muito tempo", disse, finalmente. Só isso, sem sorriso, sem explicação. Me entregou o recibo como se estivesse quente demais. A mão tremia o suficiente para que eu notasse. Naquela noite, as batidas começaram. Não na porta, nas paredes. Primeiro toques leves, como nós dos dedos roçando a madeira. Lado esquerdo, depois direito. Depois o quarto dos fundos. Lento e rítmico. Como se alguém estivesse circulando pela casa. Peguei uma faca de cozinha e gritei: "Quem está aí?" Minha voz falhou no meio, como a de um adolescente entrando na puberdade. Silêncio. Então as batidas pararam. Eu não dormi. Fiquei sentado na sala de estar, com todas as luzes acesas, a faca no colo, ouvindo o zumbido da geladeira e me perguntando que tipo de idiota se muda para o meio do nada sem um cachorro. Quando o sol finalmente nasceu, saí. A grama estava pesada de orvalho. Nela, pegadas. Pés descalços, pequenos como os de uma criança. Eles circulavam a casa em trajetos irregulares. Depois desapareciam no cascalho em direção à casa dos Wagner. Meu estômago embrulhou. Pensei em ligar para o xerife, mas o que eu ia dizer? "Oi, o filho do vizinho talvez tenha corrido ao redor da minha casa às 2 da manhã." Sim, pareceu uma ótima ideia. Então, não fiz nada. Fingi que nada aconteceu. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas e fiquei ali, sentado, com o coração tentando sair do peito. Por volta das 11, ouvi uma risada aguda e ofegante do lado de fora da janela do meu quarto. Congelei na cama, com cada músculo implorando para se mover e me recusando. Outra risada, depois um sussurro, baixo, molhado, palavras que eu não conseguia entender. Deslizei para o chão, peguei meu telefone
e disquei 911 com os dedos tremendo tanto que quase o deixei cair. Antes que eu pudesse apertar ligar, eu vi um rosto pressionado contra o vidro, de cabeça para baixo. Era o garoto, aquele com um coelho, pendurado ali como um morcego, rangendo os dentes escantarados demais, brilhando no escuro como pedras polidas. Deixei o telefone cair. O instinto tomou conta. Saí correndo, descalço, sem planos. Apenas corri. As chaves do carro estavam no meu bolso. Nem me lembro de tê-las colocado ali. O cascalho rasgou meus pés, mas eu não me importei. Enquanto tentava destrancar a porta, ouvi passos no chão atrás de mim. Não um conjunto. 3. O motor rugiu e ganhou vida e eu fugi pela estrada tão rápido que os pneus cuspiram cascalho como balas. Não olhei no espelho até chegar na rodovia. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Uma amiga da faculdade entrou em contato e disse que o tio dela tinha um lugar que eu poderia usar por um tempo. Suas palavras exatas foram: silencioso e privativo, perfeito para quem quer paz. E, naquele momento, a paz parecia exatamente o que eu precisava. O lugar ficava bem no fundo, perto do final de uma estrada sinuosa de cascalho que cortava o sopé dos Apalaches. Talvez houvesse 4 ou 5 outras casas espalhadas no mesmo trecho, distantes o suficiente para que você não ouvisse seus vizinhos, mas próximas o bastante para que não parecesse que tinha desaparecido da face da terra. Lembro-me de pensar, certo, esse é um bom equilíbrio, isolado o suficiente para clarear minha mente, mas não tão isolado que eu acabasse em um daqueles documentários de sobrevivência. Quando parei, estava tudo bem. Um pouco desgastada pelo tempo, mas não decadente. Térrea, revestimento claro, varanda frontal com um corrimão um pouco inclinado para o lado. O cascalho estalava alto sobre meus pneus quando estacionei. E por um segundo, fiquei ali sentado, ouvindo o silêncio. Não era como o silêncio da cidade, onde ainda há aquele leve zumbido de carros, eletricidade e vozes distantes. Era um tipo de silêncio mais pesado, do tipo que faz seus ouvidos zumbirem até você começar a imaginar coisas para preenchê-lo. Eu disse a mim mesmo que seria bom para mim. O primeiro dia foi completamente normal. Descarreguei o carro, configurei meu laptop de trabalho, enchi a geladeira com compras e fiz tudo o que podia. O ar lá fora era limpo de um jeito que eu nem percebia que sentia falta. À noite, o céu não tinha um único traço de poluição luminosa. Apenas escuridão e estrelas como furos de alfinete perfurados em papel. Pela primeira vez em algum tempo pensei, talvez isso funcione. Talvez eu possa respirar aqui. Na segunda noite, notei os vizinhos. 2 deles, um homem e uma mulher, parados na varanda do outro lado da rua. A casa deles era mais velha que a minha, e o telhado estava tão afundado que dava para imaginar se havia vazamento. Tinta descascava em longas tiras, como unhas curvadas. A varanda estava cheia de coisas. Cadeiras velhas, um balde e algo que parecia armadilhas para animais, alinhadas perto dos degraus. Eles estavam parados ali. Não acenaram, não assentiram, nem sorriram. Lado a lado, imóveis como postes de cerca, me observavam enquanto eu carregava a última das minhas caixas. Era difícil ler seus rostos na luz fraca. Apenas formas com olhos que não piscavam o suficiente. De qualquer forma, acenei de leve e tentei dar um meio sorriso educado. Nada, nenhum movimento.
Entrei, tranquei a porta e disse a mim mesmo que eles provavelmente estavam apenas curiosos, coisa de cidade pequena, certo? Talvez não vissem pessoas novas com frequência. Foi o que eu disse a mim mesmo. Mas na manhã seguinte, quando fui até o carro, eles estavam lá. Mesmo lugar, mesma costura, como se não tivessem se movido a noite toda. E quando voltei do trabalho, depois de ter ficado fora por 8 horas, eles ainda estavam lá. As mesmas roupas, a mesma quietude, os mesmos olhos me seguindo até a porta. Naquela noite, verifiquei as fechaduras 2 vezes. Depois uma terceira, porque 2 vezes não pareceram suficientes. Virou rotina. Eles estavam lá todas as manhãs. Estavam lá todas as noites. Não falavam, não acenavam, não me reconheciam de nenhuma maneira humana normal. Às vezes eu pegava o homem mastigando algo lentamente, com o maxilar se movendo de um jeito que me fazia pensar em couro cru. Às vezes a cabeça da mulher se inclinava levemente, como se ela estivesse tentando ouvir algo dentro da minha casa. Mas eles nunca disseram uma palavra. Depois de um tempo, parei de procurar. Apenas fingia que eles não estavam lá quando eu saía ou voltava para casa. Isso durou 3 dias. Então, coisas começaram a aparecer na minha varanda. O primeiro foi um pote de vidro. Água turva no interior. Algo se enroscava perto do fundo. Abaixei-me, olhei através do vidro e congelei. Era cabelo. Cabelo escuro e emaranhado. Cabelo humano, se eu tivesse que adivinhar. Meu estômago se revirou tanto que quase o deixei cair ali mesmo. Em vez disso, coloquei-o de volta no chão e pisei nele como se nem estivesse ali. Entrei e tranquei a porta novamente. Verifiquei todas as janelas. No dia seguinte, era um feixe de gravetos amarrados cuidadosamente com barbante, bem no centro do meu capacho de boas-vindas. Parecia quase um projeto de artesanato infantil, se você ignorasse o fato de que era assustador pra caramba. No dia seguinte, um pássaro morto, pequeno, talvez um pardal, asas abertas perfeitamente, como se alguém tivesse tido tempo de posá-las. Não toquei em nada, apenas passei por cima de cada oferenda e entrei com o coração batendo forte nos ouvidos. No terceiro dia, desisti e liguei para o gabinete do xerife. Um policial veio, deu uma olhada na casa do outro lado da rua e suspirou como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que seu turno foi prorrogado. Eles são uma família antiga, ele disse. Estão aqui há gerações. Melhor não causar problemas. É isso? Perguntei. Esse é seu conselho? Ele me lançou um olhar longo e cansado, antes de acrescentar. Mantenha as portas trancadas. Então ele foi embora. Naquela noite acordei com batidas nas paredes. Suaves no início, como pontas de dedos tamborilando na madeira. Elas se moviam lentamente. Uma esquina, depois outra, circulando a casa. Sentei-me na cama, com todos os músculos tensos. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nos dentes. Prendi a respiração e apenas escutei. Não era vento. Não era um galho de árvore. Era deliberado. Um padrão. Toque, toque, toque. Pausa. Como alguém decidindo para onde ir em seguida. Eu não me mexi. Não respirei até parar. Quando o sol nasceu, abri a porta da frente e meu estômago embrulhou. 2 longas faixas de lama se arrastavam pela porta, do topo do batente até a maçaneta, como se alguém tivesse colocado as mãos ali e depois as arrastado lentamente para baixo. Foi isso. Eu estava acabado. Não precisava mais fingir que eram apenas vizinhos estranhos.
Decidi que iria embora naquele dia, sem pensar 2 vezes. Comecei a jogar roupas em caixas, a enfiar pratos no carro sem me importar se quebravam, a empurrar minha bolsa de laptop no chão. A cada poucos minutos eu olhava pela janela em direção à varanda deles. Vazia. Primeira vez em dias que estava vazia. O alívio foi tão forte que eu ri. Realmente ri alto, parado no meio da sala de estar com uma caixa meio cheia. Talvez eles finalmente estivessem entediados. Talvez esse pesadelo tivesse acabado. Então eu vi. Não na varanda, mas mais fundo, entre as árvores atrás da minha casa. Uma lasca pálida, a ponta de um sapato. Inclinei-me para mais perto do vidro, e foi então que vi o segundo. Outra forma, outro sapato, e depois outro, flutuando perfeitamente imóvel entre as árvores, todos voltados para minha casa. Foi isso. Peguei minhas chaves e saí correndo. Não fechei a porta. Corri para o meu carro, com as mãos tremendo tanto que deixei as chaves cair, e saí correndo pela estrada de cascalho. Meu contrato de aluguel começou numa quarta-feira e, na quinta noite, a casa que aluguei ficava no final de uma estrada de cascalho que fazia uma curva como um ponto de interrogação, com talvez 4 outras casas espalhadas ao longo dela. Você poderia vê-las através das árvores se estivesse no lugar certo, mas na maior parte do tempo parecia que eu era a única pessoa ali. O anúncio prometia privacidade e tranquilidade e dizia verdade, talvez um pouco de verdade demais. O lugar em si era basicamente um andar com revestimento verde que havia desbotado para aquela cor verde cinzenta opaca que as casas antigas têm. A varanda inclinava-se o suficiente para fazer você se perguntar se ela era assim há muito tempo ou se hoje seria o dia em que finalmente cederia. Quando entrei pela primeira vez, o ar cheirava a cedro que estava parado há anos, com uma fina camada de poeira grudada em tudo. Nada mal, apenas intocado. O que me surpreendeu foi o quão morto o lugar parecia depois que o sol se pôs. Nenhum carro passando, nenhuma voz vinda de algum lugar na estrada, nem mesmo um latido aleatório à distância. Apenas silêncio absoluto. O tipo de silêncio que pressiona, faz você sentir como se a própria respiração estivesse alta demais. A primeira coisa estranha aconteceu na sexta-feira de manhã. Saí para verificar a caixa de correio, meio que esperando que estivesse vazia, e encontrei um envelope dentro. Sem selo, sem endereço de retorno. Apenas meu nome escrito com uma tinta preta trêmula, pressionada com tanta força que deixou sulcos no papel. Dentro havia uma única folha de caderno pautada com 4 palavras. Estamos felizes que você esteja aqui. E então, em letras menores na parte inferior, venha nos visitar em breve. Foi isso. Sem nome. Fiquei ali com o papel na mão, tentando decidir se era apenas alguma vizinha simpática sendo peculiar ou se era outra coisa. Deixei o bilhete no balcão da cozinha. O que mais você faria? Eu não ia começar a bater de porta em porta perguntando: Ei, você me mandou esse bilhete assustador de boas-vindas ao bairro? Naquela noite, quando os últimos raios de luz desapareciam, alguém bateu na porta. 3 batidas firmes. Não do tipo casual e educado, mas firmes, confiantes. Eu não esperava ninguém, mas mesmo assim abri a porta. Havia um homem parado ali, alto, com cerca de 40 anos, talvez, e a pele parecendo couro de tanto sol. Seu sorriso se alargou, os dentes apareceram, mas seus olhos não correspondiam ao sorriso. Estavam opacos, planos, como pedras encontradas no fundo de um riacho. Você se mudou, ele disse. Sim, respondi.
Porque o que mais se diz nessa situação? Ele não se apresentou. Apenas ficou ali, me encarando como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Prazer em conhecê-lo, ofereci, porque aparentemente sou educado mesmo quando todos os alarmes na minha cabeça estão disparando. Você vai nos encontrar em breve, disse ele, então se virou e foi embora sem dizer mais nada. Fechei a porta, tranquei-a e apertei a fechadura 2 vezes. Por que não? Na manhã seguinte, abri a porta e quase tropecei em algo que estava na varanda. Uma torta. De mirtilo pelo cheiro. Uma crosta perfeita de treliça dourada. O tipo de coisa que você veria esfriando no parapeito da janela em algum filme aconchegante. Sem bilhete desta vez. Não toquei. Deixei-a ali como uma espécie de isca. Mais tarde, naquela tarde, saí só para respirar e anotei uma mulher parada na árvore do outro lado do quintal. Ela estava lá, com o cabelo comprido, da cor de casca de árvore molhada, usando um vestido solto, como se pertencesse a outra pessoa. Ela não se mexeu, não acenou, apenas ficou parada, observando a casa. Levantei a mão e gritei um oi, suave. Ela não respondeu. Apenas se virou e voltou para as árvores, sem dizer uma palavra, sem som. No domingo eu já tinha decidido. Estava farto. Aquele não era o tipo de silêncio que eu queria. Era o tipo que se infiltra na sua pele e sussurra: você está sendo observado. Mesmo com as cortinas fechadas. Naquela noite, antes de dormir, dei uma olhada na varanda. A torta tinha sumido. O prato ainda estava lá, esfregado e limpo, exatamente onde eu deixei. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho. A princípio eu pensei que fosse parte de um sonho. Então veio de novo, uma pancada suave, vinda da cozinha. Depois o som de um armário fechando. Congelei. Meu pulso batia tão forte nos meus ouvidos que abafou tudo por um segundo. Meu telefone estava no criado mudo. Agarrei-o e deslizei para fora da cama, movendo-me o mais silenciosamente que pude. O corredor parecia 2 vezes mais longo que o normal, como se esticasse a cada passo. A cozinha ficava no final, e eu podia ver o tênue brilho verde do relógio do fogão. Alguém estava lá dentro. Uma forma, de pé, de costas para mim. Cabeça inclinada em direção à geladeira, como se estivesse ouvindo o zumbido. Cabelo comprido, uma camisa clara, pés descalços no linóleo. Minha garganta travou. Eu não conseguia nem engolir. Peguei o interruptor e liguei. A cozinha estava vazia. Todas as portas dos armários estavam escancaradas. Recuei tão rápido que quase tropecei. Me tranquei no quarto e empurrei uma cadeira contra a maçaneta. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair ao discar 192. O xerife apareceu 40 minutos depois. Verificou cada canto, cada armário, até debaixo da cama. Nada. Ele olhou para mim como se já tivesse decidido em qual caixa me encaixar e perguntou se eu tinha bebido. Eu não tinha. Quando ele saiu, eu nem tentei dormir. Sentei na cama, a cadeira encostada na porta, o telefone na mão, esperando a luz do dia como se fosse a única coisa que me mantinha vivo. Ao nascer do sol, eu tinha um plano. Estava farto. Que se dane o contrato de aluguel. Enfiei o que pude em uma sacola, fui até o carro e joguei-a no banco de trás. Então eu vi. Escondido sobre o limpador de para-brisa, havia uma folha de caderno dobrada e pautada. A mesma caligrafia trêmula de antes. Que bom que você ficou. Café da manhã em breve. Não voltei para dentro por nada. Simplesmente entrei no carro e dirigi até as montanhas. Desaparecerem do espelho retrovisor.
Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Minha família tinha acabado de se mudar para um trecho tranquilo dos Apalaches. Nossa casa ficava no meio de uma encosta, com vista para uma clareira e, além dela, nada além de cumes cobertos de árvores, empilhados como ondas verdes. Atrás de nós, apenas bosques. Bosques densos e intermináveis que pareciam poder te engolir por inteiro. Se você se perdesse lá fora, ninguém te encontraria. Não havia sinal de celular, nem vizinhos para quem se pudesse gritar. A loja mais próxima ficava a uns bons 40 minutos de distância. Lá fora, éramos apenas nós e os irmãos do outro lado da rua. A casa deles parecia estar esperando que alguém anotasse havia uns 50 anos. Tinta branca descascando em grandes cachos, uma varanda cedendo sob o próprio peso e 2 cadeiras de madeira estacionadas na frente como guardas de plantão. Eu nunca via aquelas cadeiras vazias por muito tempo. Se não estivessem do lado de fora, parecia que estavam lá dentro, observando. Os irmãos eram mais velhos, talvez na casa dos 40, talvez mais, com longos cabelos grisalhos em mechas e pele bronzeada por anos ao sol. Rostos que não se moviam muito, como se tivessem esquecido como era sorrir. As pessoas da cidade também não pareciam saber muita coisa. Tudo que eu ouvia era que eles eram do tipo quieto, o que soa inofensivo até que seja a única coisa que alguém consegue dizer sobre uma pessoa. A primeira vez que os vi, estávamos estacionando pela primeira vez. Nossa velha perua subia ao cascalho com estrondo, janelas abertas, meu pai se inclinando para fora, dando a eles um aceno amigável, como se estivesse fazendo um teste para o papel de bom vizinho. Eles não acenaram de volta. Apenas observaram o carro por toda a estrada, como se estivessem contando segundos até pararmos de nos mover. Eu disse a mim mesmo que eles estavam apenas curiosos. Pessoas novas se destacavam ali. Depois que a mudança terminou, a vida ficou mais lenta. Meus pais estavam ocupados com a casa, consertando vazamentos, repintando paredes, corrigindo o que o corretor prometera serem pequenas coisas. Enquanto isso, eu não tinha nada além de tempo. Sem internet, quase nenhuma TV. Metade dos canais parecia transmitir direto de Marte. Então, comecei a explorar. A floresta virou minha praia. Eu saía depois do café da manhã, atravessava o quintal até as árvores se fecharem acima de mim e simplesmente caminhava. Havia algo ali, quieto, parado, como se fosse outro mundo. Depois de alguns dias encontrei um buraco entre 3 grandes carvalhos. O chão afundava ali, quase como uma pequena tigela, e galhos caídos estavam por toda a parte. Parecia um segredo. Comecei a empilhá-los nas paredes, construindo um esconderijo para mim. Não exatamente um forte, só um lugar onde eu pudesse sentar e sentir que o mundo exterior não existia. Certa manhã, eu estava lá fora, trabalhando no muro, quando vi um motor. Era sempre possível diferenciar um caminhão de um carro lá fora. O barulho dos pneus no cascalho parecia mais pesado. Este se movia devagar. Agachei-me atrás das árvores e espiei por entre as folhas. Era a picape verde do outro lado da rua, aquela com um para-choque amassado e a porta traseira que nunca fechava direito. Eles não estavam apenas passando. Estavam se esgueirando, quase rolando como se não quisessem perder nada. Os 2 estavam na cabine, olhando para o nosso lado da floresta. Abaixei-me e fiquei parado até o som desaparecer. Disse a mim mesmo que não era nada. Lá fora, as pessoas dirigiam devagar. As estradas eram estreitas. Foi o que eu disse a mim mesmo. Mas aconteceu de novo. Mais tarde naquele dia. Mesma caminhonete. Mesmo rastejar. Desta vez, um deles se inclinou para frente, praticamente pressionando a testa contra o volante, como se estivesse tentando ver além das árvores. Naquela noite, no jantar, mencionei isso. Meus pais nem levantaram os olhos dos pratos. Papai apenas deu de ombros e disse: "Eles provavelmente estão só curiosos. As pessoas gostam de saber quem é novo." Como se isso fosse me fazer sentir melhor. Na manhã seguinte,
Fui verificar a caixa de correio no final da entrada. Foi quando os vi. Marcas de pneu, sulcos frescos no cascalho, bem onde nossa entrada encontrava a estrada. Eles tinham parado. Não completamente, apenas o suficiente para dar a partida com a caminhonete e dar a ré. Meu estômago embrulhou. Ninguém tinha motivo para parar ali. Depois disso, fiquei dentro de casa por alguns dias. Li livros, olhei para o teto, tentei não pensar nisso. Mas, eventualmente, eu cedi. Não conseguia mais ficar sentado ali dentro. Disse a mim mesmo que seria rápido, manteria os ouvidos abertos, se ouvisse um motor, voltaria correndo. Esse era o plano. Quando cheguei ao meu esconderijo, parei de repente. Minha parede de galhos, aquela que passei horas empilhando, havia sumido. Não tinha sido derrubada pelo vento, nem desfeita ou destruída. E no topo da bagunça estava uma garrafa térmica, verde militar, antiga, amassada, com uma tampa preta lascada numa das pontas. Nós não tínhamos uma garrafa térmica. Aquela coisa não veio da nossa casa. Dei marcha ré tão rápido que quase tropecei. Não toquei, nem quis olhar direito para ela, porque se olhasse, tornaria real. Alguém esteve lá. Alguém esteve exatamente onde eu estava. Caminhei de volta para casa, observando as árvores a cada poucos passos. Quando saí para o quintal e vi a estrada, meu peito apertou. A caminhonete verde estava lá, estacionada em frente à nossa garagem. Um motor ligado, os dois irmãos dentro, olhando diretamente para mim. Eu congelei. Minha mente simplesmente se esvaziou. Se eu corresse, eles me seguiriam. Se voltasse para a floresta, viriam atrás de mim. Então algo que meu pai sempre dizia me veio à mente. Se algo parecer errado, não espere. Mexa-se. E eu corri. Corri a toda velocidade pelo quintal, pernas queimando, pulmões em chamas. Atrás de mim, ouvi o cascalho triturando, uma porta batendo, botas no chão. Eles estavam fora da caminhonete. Eles estavam vindo. Não ousei olhar para trás. Bati na varanda com tanta força que ralei a canela no degrau, mas não parei. Abri a porta com tudo, mergulhei para dentro, bati atrás de mim e tranquei-a com as mãos trêmulas. Por um segundo, tudo o que eu vi foi minha respiração, alta e irregular. Então vieram os passos, lentos, pesados, subindo os degraus da varanda. A maçaneta girou. Agarrei-me à beira do balcão da cozinha como se pudesse me ancorar a ele. A maçaneta chacoalhou novamente, só uma vez, e então parou. Através da fresta da cortina, eu os vi, os dois, parados ali, olhando para a porta como se estivessem decidindo algo. E então, sem dizer uma palavra, viraram-se, voltaram para a caminhonete e partiram. O som daquele motor se afastando foi a única coisa que me manteve de pé. Meus pais chegaram em casa 1 hora depois. Não contei tudo a eles. Apenas que os irmãos vieram até a porta quando eu estava sozinho. Eles deram de ombros, disseram que não era nada. Eu não dormi naquela noite. Nós nos mudamos no ano seguinte. Tenho 28 anos. Sou paramédico do condado de Pike, Ohio, principalmente à noite. Você aprende muito rápido neste trabalho que as pessoas nem sempre ligam em emergências. Às vezes é solidão, às vezes medo, às vezes apenas um pressentimento que não conseguem explicar. Esse é o tipo de coisa que você tenta não julgar.
Mas depois de 3 anos neste trabalho, você também começa a perceber quando algo realmente não faz sentido. Isso aconteceu no início de outubro. Estava chovendo desde antes do pôr do sol. O tipo de chuva forte que faz seus dentes doerem só de olhar. Às 23h30 eu já estava sozinho na plataforma havia horas, fazendo minhas rondas, alternando entre mensagens de despacho e café pela metade. Aquela noite pareceu mais lenta que o normal, mais silenciosa. Então recebi uma ligação da assistência social perto de Elmers Fork, uma cidade pequena, talvez com 30 casas espalhadas por 3 quilômetros. A central de atendimento informou que uma mulher ligou relatando alguém caído na estrada perto de sua propriedade. Ela parecia assustada, mas calma. Disse que o homem não estava sangrando, nem se debatendo, apenas deitado ali, como se tivesse caído do céu. Cheguei ao endereço por volta das 23h50. Era um lugar térreo, com uma luz caída na varanda e sinos de vento tilintando atrás de lençóis de chuva. A entrada de cascalho era brilhante e preta, quase se confundindo com a estrada. Uma mulher estava na frente, vestindo um moletom, braços cruzados e rosto pálido. Abaixei a janela, só um pouquinho, e perguntei: "Ele ainda está aí?" Ela assentiu e apontou para o outro lado da entrada da garagem. Então, estacionei, peguei meu kit de trauma, vesti minha jaqueta e corri em direção à figura que ela havia indicado. A chuva já estava encharcando minha gola antes mesmo de eu chegar na metade do caminho. O homem estava deitado na beira do cascalho, metade em uma vala rasa, metade na grama. O rosto virado para cima, o moletom cinza grudado nele como uma segunda pele, a calça jeans encharcada, as botas enlamadas, sem sangue, sem hematomas que eu pudesse ver. Agachei-me ao lado dele e gritei: "Senhor, o senhor consegue me ouvir?" Nada. Verifiquei seu pulso, lento, mas presente. Sua pele estava fria, muito mais fria do que deveria estar. Não era frio hipotérmico, mas não era natural, como se ele tivesse ficado sentado em um freezer por horas. Coloquei minha mão em seu ombro e tentei movê-lo um pouco. Seu corpo inteiro estava rígido, não como rigor mortis, mas mais como alguém em meio a um espasmo, congelado em meio à tensão. Olhei de relance para a mulher. Ela não se moveu, apenas ficou parada na varanda, como se tivesse medo de piscar. Então me virei e vi que ele estava sentado. Sem aviso, sem mudanças, sem gemidos ou lamentos, apenas sentado. Seu rosto estava virado para baixo, o capuz ainda cobrindo a maior parte dele. Mas eu podia ver água pingando do seu queixo como uma torneira pingando. Dei um passo para trás, com uma mão ainda no meu kit e a outra se aproximando do meu rádio. "Você consegue me ouvir? Você sabe onde está?" Ainda nada, mas suas mãos começaram a tremer. Pequenos tremores no início, depois mais rápidos. Não que ele estivesse frio, mas sim que havia algo errado com sua fiação. Pedi reforços pelo rádio. Minha voz falhou. E odeio lembrar disso tão claramente. Eu ainda não estava em pânico, mas algo no ar mudou. Você conhece aquela sensação que tem quando alguém fica muito perto de você? Era assim, só que em todos os lugares ao meu redor, pressionando. Ele se destacava. Este movimento é o que fica comigo. Sem transferência de peso, sem flexão de joelhos, apenas ereto, como se alguém tivesse puxado uma marionete forte e reta através de sua espinha. Ele não falou, não olhou para mim, apenas ficou parado, tremendo levemente. Então começou a andar, não em minha direção, mas em direção ao campo atrás da casa da mulher. O campo estava uma bagunça. Eu podia ouvir a chuva batendo nas minhas botas quando andei por lá mais cedo. Mas ele se moveu como se a chuva nem estivesse ali. Sem tropeços, sem respingos. Apenas deslizando, firme e devagar. Ele andou cerca de 15 metros antes de parar perto da árvore.
Foi então que ele virou a cabeça. Juro que não respirei. Não pelo que vi, mas pelo que não vi. O rosto dele não fazia sentido. Muito longo no maxilar, os olhos arregalados e imóveis. Sem confusão, sem dor, apenas vazio. Mas era como se algo estivesse olhando através daquele rosto, como se não fosse dele. Então ele correu para a floresta. Não correndo, flutuando. Eu sei como isso parece, mas não consigo explicar de outra forma. Seus pés se moviam, mas não corretamente. Muito rápido, muito suave. Seu corpo balançava como se ele não tivesse sido feito para isso. E então ele se foi. Apenas árvores. Apenas chuva. A polícia apareceu 13 minutos depois. A essa altura, eu estava encharcado até os ossos e tremendo muito. Metade de frio, metade de tentar entender o que acabei de ver. Eu os levei até a borda do campo. Lanternas por todo lado. Procuramos até as 2 da manhã. Nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nem mesmo um galho quebrado. Um dos policiais olhou para mim e disse: "Tem certeza de que não estava apenas cansado?" Sim, eu estava cansado. Mas eu já estive morto de cansaço antes. Você não tem alucinações de movimento desse jeito. Você não sente esse medo quando está apenas grogue. No dia seguinte, na estação, analisei a câmera do painel e a câmera corporal. Elas captaram tudo até o momento em que ele correu. Depois só estática. 10 segundos inteiros de neblina, seguidos de mim ali parado, respirando com dificuldade, olhando para as árvores negras como um idiota. O relatório oficial classificou o indivíduo como fugitivo, presumivelmente embriagado ou angustiado. Mas eu sabia que não era bem assim. Já tive overdoses, convulsões, surtos esquizofrênicos. Não foi isso. Isso era algo que eu nunca deveria ter visto. Como se eu tivesse dado uma olhada por trás da cortina do mundo e o que quer que estivesse lá atrás não quisesse ser notado. Tirei 2 noites de folga depois disso. Não contei a ninguém o porquê. Agora, toda vez que dirijo em uma estrada chuvosa à noite, mantenho o farol alto baixo e piso um pouco mais leve no acelerador. Eu ainda paro para atender ligações de assistência social. Ainda faço o meu trabalho, mas não saio mais do equipamento imediatamente. Primeiro, abaixo a janela. Eu escuto e espero, porque algumas coisas não querem ajuda. Algumas coisas só querem ser vistas. E se isso acontecer de novo, não tenho tanta certeza de que terei sorte suficiente para vê-lo partir. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.